Estamos começando mais um Do Lado de Cá, aqui do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, na Ladeira, no coração de Porto Alegre. Eu e a Laís Escher. Tudo bem, Laís? Tudo bem, professor. Estamos aí de volta depois de quase 2 meses afastados. Já estava com saudade daqui. Pois é, agora o estúdio está em ponto de bala e agora nós vamos fazer toda semana. E o convidado de hoje é para lá de especial. É Renato Giannini Ribeiro, ex-ministro da Educação no governo da presidente Dilma Rousseff, professor aposentado da Universidade de São Paulo, ex-presidente da SBPC, o homem da filosofia política e que faz postagens de excelente qualidade sobre os problemas políticos do momento. Por exemplo, desde a invasão da Venezuela pelo Donald Trump, passando pela situação, a crise no Irã, até a recente eleição em Portugal, o primeiro turno das eleições presidenciais em Portugal. E é sobre tudo isso que nós vamos falar com o Renato Giannini Ribeiro. Renato, tudo bem contigo? Melhor agora. Falar com vocês me dá saudades de estar em Porto Alegre, viu? Cidade que eu gosto muito, sobretudo, por causa dos amigos que aí tenho, Guilherme. Que beleza, nós gostamos muito de ti. Se quiser vir para Porto Alegre, só fazer um simples, olha, estou querendo ir, que a gente convida. Beleza. Renato, vamos começar pelo Donald Trump. O Donald Trump enlouqueceu. O que está acontecendo com ele? Porque agora ele disse o seguinte, que ele não tem mais comprometimento com a paz, numa resposta à Noruega, porque não lhe deram o Prêmio Nobel. Prêmio Nobel da Paz. Então, se não tem Prêmio Nobel da Paz, ele pode se dedicar à guerra. Olha, o caso do Trump é interessante porque no primeiro mandato dele, um grupo de psiquiatras publicou um livro que tem na Amazon, em formato Kindle, sobre uma análise psicológica, psiquiátrica, talvez, do Trump. E isso vai chocar com o que ele chama regra Goldwater. Goldwater foi aquele candidato de extrema-direita a presidente dos Estados Unidos, pelo Partido Republicano, em 1964, e que perdeu para o Lyndon Johnson, que era o vice do Kennedy, tinha recém assumido o cargo. O Goldwater era um homem muito racionário. E aí a Sociedade Psiquiátrica Americana adotou uma regra que eu acho muito curiosa. É proibido aos psiquiatras fazerem avaliação de pessoas que eles não atenderam. Eles não podem, então, publicar um texto avaliando o Goldwater, o Trump, o Bolsonaro, quem seja. O que é meio cômico, porque mais proibido ainda deve ser você publicar um texto sobre uma pessoa que você atendeu, que está proibido pelo sigilo médico. Claro. Então, em outras palavras, ou você não pode publicar nada sobre ninguém que você identifique. Agora, se a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise contribuem, de fato contribuem bastante para o conhecimento do nosso tempo, não seria o caso justamente de analisarem figuras públicas. E aí é um outro americano, cujo nome agora me escapa, mas que eu vi recentemente, ele publicou Obama no divã, publicou Bush no divã e recentemente Trump no divã. E ele procura fazer esse tipo de análise. Eu não li, mas o que eu estou vendo cair lá é que existe cada vez uma hipótese mais forte de que o Trump padeça de um problema mental muito sério, muito severo, e de que dá exemplo esse bando de loucuras que ele faz e ameaça. E isso me lembra também uma iniciativa que eu tomei quando o Bolsonaro era presidente. Eu procurei um amigo meu, um orientado meu de doutorado, Alfredo Otier, que é desembargador aqui em São Paulo, e criou a Academia Paulista de Direito. E falei, Alfredo, eu acho que nós devíamos pedir a interdição do Bolsonaro por algum tipo de problema psicológico sério. Existe essa figura no direito brasileiro, no direito em geral, que quando uma pessoa está fazendo coisas absurdas, pode-se pedir a interdição. Ela está, por exemplo, dilapidando patrimônio, está torrando o patrimônio que seria dos filhos, da família, pode-se fazer isso. Então, nós escrevemos isso, o Alfredo fez a versão final, eu aleguei outras coisas, e a ideia era tentar tirar o Bolsonaro sem ser pela via do impeachment. A via do impeachment supõe 2/3 da Câmara, acusando. Agora, não há previsão constitucional legal para você tirar um doido do poder. E esse é um problema sério, porque
um doido pode causar muito dano. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump pode decidir jogar bomba atômica quando ele quiser. Vai acontecer isso? A gente sabe que no primeiro mandato, os oficiais generais criaram uma espécie de protocolo para evitar uma loucura do Trump. O que o Trump fez no segundo mandato? Tirou todos os caras que, de alguma forma, barraram a doideira dele. Assim como Bolsonaro acabou rompendo com todos os caras na equipe dele mesmo, que, de alguma forma, estavam limitando. Então, eu acho que existe um problema sério hoje e que remete a uma questão, dado que estamos falando de filosofia política, não só da conjuntura, a uma questão que é importante na Idade Média. A Idade Média coloca, aqui, talvez já desde a Antiguidade, né? A questão do tirano, a questão do mau rei. O que você faz com o mau rei? Você atira? Como você pode tirar uma pessoa que supostamente é legítima para chegar no cargo? Então, você vai ter muita discussão. Na Idade Média, chega-se até mesmo a tese do tiranicídio, que você poderia matar o tirano. Mas, menos que isso, é o que vai ser construído pela modernidade. As instituições, que são tão importantes na política moderna, elas têm a previsão de você afastar alguém que está fazendo coisa errada. No Brasil, nós temos o impeachment para retirar alguém que tenha cometido um crime de responsabilidade. Não é a mesma coisa que um crime que matar uma pessoa, é um crime de governar de forma contrária a certos princípios, mas o impeachment foi banalizado. Quando, no caso da Dilma, ele virou uma espécie de voto de desconfiança. Não gostam da Dilma, tira presidente. Não é isso. Mas você tem a construção das diferentes políticas de forma de se afastar alguém que está causando um desastre. O problema é que Trump, no primeiro mandato, se defrontou com essas limitações e, no segundo mandato, ele decidiu rodar a baiana, né? Como ele fez. Lembra que o próprio vice-presidente dele, na 1ª hora, recusou a apoiar o golpe de Estado para impedir a certificação da eleição do Biden. Então, o resultado, ele pegou um vice pior dessa vez, um vice mais enfim... mais radical. Mais radical, mais inescrupuloso, mais Isso. tudo, mais extremista. Então, e a gente vê, o bolsonarismo está acenando com a hipótese, se ele voltar, de fazer isso. E quando a gente olha toda essa galera, o Orbán é um exemplo desse. O Orbán, o Putin também, você pode dizer, são desse gênero. Bukele. São pessoas que num primeiro mandato não conseguiram fazer todas as barbaridades, aí no segundo mandato em diante foram radicalizando. E é o que vai acontecer se, por acaso, um bolsonarista ganhar a eleição neste ano. Vai acontecer. Professor, assim, é muita coisa para a gente dar conta. Eu estava mesmo comentando com o professor Geramiro que não chega a ser difícil de se atualizar com profundidade, porque o imperialismo norte-americano, estadunidense, é tão voraz, né? A forma de atuação, que a gente não consegue nem compreender assim, com quem que está guerreando, né? E, enfim, queria entender um pouco mais sobre como isso afeta a soberania dos povos e, claro, puxo para cá, para a América do Sul, assim, de que forma, se a gente pode colocar nesses termos, né? Enfim, sua opinião sobre isso. Esse assunto vai direto batendo na agressão à Venezuela, né? No sequestro do Maduro. É uma história complicada, que, veja, o Brasil tem uma política externa muito boa. O Itamaraty é uma instituição do governo brasileiro extremamente séria, prudente, sensata. O Itamaraty parte de alguns grandes princípios que se tornaram princípios nacionais, com Fernando Henrique, com Lula, com o centro-direita, com o centro-esquerda. Um deles é não ingerência nos assuntos internos de outros povos. É uma reação a toda a canalice do governo militar, que teve um ministro que começou dizendo que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Então, tanto que o Brasil participou da invasão da República Dominicana em 1965, ordenada pelos norte-americanos, para tirar um presidente eleito e botar um bandido qualquer do agrupamento deles. Mas, então, o Itamaraty não entra nesse tipo de coisa, porque às vezes causa descontentamento. Eu lembro quando começaram as primaveras árabes e o Assad começou a chacina lá na Síria. E um jornalista que eu gostava, sério, que era o Clóvis Rossi, reclamou muito que o Brasil não estava apoiando uma intervenção para tirar o Assad. Graças a Deus. Quer dizer, o Itamaraty sabe o seguinte,
É aquela história de que o diabo sabe muitas coisas mais por ser velho do que por ser diabo. Então, o Itamaraty sabe muita coisa por ser velho, por ter experiência. Então, você vai tentar mexer numa coisa dessas, você piora. Veja, os americanos e seus prepostos intervieram no Iraque, no Afeganistão, na Somália, na Líbia. Antes disso, teve o Kosovo. De todos esses casos, o único que não deu péssimo foi o Kosovo, que também não foi legítimo, porque eles patrocinaram uma cisão de território que seria equivalente à cisão do Donbass na Ucrânia agora. Por que o Kosovo podia separar da Sérvia e o Donbass não pode separar da Ucrânia? Não tem lógica. Mas todas as intervenções, com essa única exceção do Kosovo, que é um país que mais ou menos funciona, todas essas intervenções deram muito errado, mesmo quando eram alegados princípios muito nobres, pois é melhorar a condição das mulheres no Afeganistão. E por que deram? Porque existe uma coisa que os nossos amigos antropólogos entendem bem, que é a questão de cultura. Você não podia entrar no Afeganistão, que tem uma cultura islâmica, uma cultura machista, uma cultura que não é só islâmica, que é também das tribos Pashto que tem lá, uma cultura extremamente machista. Não pode entrar lá e dizer, bom, agora liberou geral. Não pode, não deu certo. A própria monarquia caiu lá, faz 50 anos, na hora em que ela liberalizou os costumes. Os russos, os soviéticos entraram lá, tentaram liberalizar os costumes, deu péssimo. Os americanos também. Então, essa ideia de que nós vamos chegar prontinhos para resolver tudo, com os melhores valores, como se nós fôssemos uma grande ONG, assim dizendo, Malala acima de tudo, vamos idolatrar Malala, vamos dar um monte de prêmio Nobel da Paz para pessoas que defendem direitos de minorias, etc. Isso não dá certo se vem de fora, isso é muito triste. Então, no caso da Venezuela, é complicado. Eu não acho que o Maduro fosse um bom governante. Ele fez várias coisas, a meu ver, muito erradas. Ele não reconheceu o resultado da eleição parlamentar, o que faz quase 10 anos, que deu vitória à oposição. Ele convocou uma constituinte para desfazer essa vitória, coisa muito irregular. O Chávez já tinha mudado por decreto a forma de eleição para a Assembleia. Tudo isso é errado. Agora, invadir um país, o CIO, sei lá qual era a gangue, invadiu, prender o cara que é presidente da República, sua mulher, e levar para ser julgado em Nova York, isso é um absurdo. É um absurdo. E aí o que a gente tem? A União Europeia, que está se mostrando profundamente covarde, ela olha para o lado, o Macron, a França fica numa posição engraçada. Por um lado, o Ministério das Relações Exteriores, porque é Docter, diz que está errado invadir. Por outro lado, o Macron fala que beleza, agora pode dar posse ao Edmundo Gonçalves. Então, é um negócio louco. Não tem... Sim, o Macron que ajustou o discurso depois, né? E aí, depois disso tudo, Laís, o que você tem? Você tem os caras apavorados com o que pode acontecer com a Groenlândia. Claro que os Estados Unidos quiserem, eles tomam a Groenlândia. Eles têm força para isso. E na hora em que o poder da força, o direito do mais forte, o Rousseau diz, não é direito, porque se é força não é direito, se pretende o direito do mais forte substitui todo o resto, não tem mais direito. Então, quem pode, pode. Quem não pode, obedeça, né? Então, está um momento difícil esse daí. Eu acho que não... Aí, intuição apenas. Eu acho que isso não dura muito tempo, porque existem interesses outros que estão se voltando contra isso, oposição nos Estados Unidos. É uma coisa muito bonita, que são as manifestações de Minnesota, o estado em que aquela organização criminosa chamada ICE assassinou uma moça. Então, o povo de Minnesota está protestando nas ruas contra o ICE. Então, quer dizer, existe uma reação interna, existem reações externas, e a gente pode se orgulhar que o Brasil é o país que teve a melhor conduta, a conduta mais digna nisso. Eu creio que a Colômbia, com Gustavo Petro, o México, Cláudia Sheinbaum, também se conduziram bem. Na Europa, eu tenho que elogiar o Pedro Sánchez, e o faço com muito prazer, presidente do governo espanhol, o governo da Irlanda, e eu acho que acabou por aí. Viu? Temos de Europa que parou por aí, porque o restante, vale-me Deus. Organização criminosa federal. Esse é um caso bem específico. Agora, Renato, tem muita gente que queria
aplicar aquela frase do Juracy Magalhães à realidade atual. Os bolsonaristas, por exemplo, o próprio Eduardo Bolsonaro, queria isso, né? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Agora, a gente sabe que na prática não é assim. Eu estava conversando com o filósofo francês, o Gilles Lipovetsky, que é meu amigo. Ele lançou um livro agora que se chama A Odisseia da Superpotência. Bem neste momento, assim. Ele diz que não estava pensando nos fatos atuais, que é uma coincidência, mas ele estava analisando o papel dos Estados Unidos como superpotência. E ele diz que a Europa se tornou vassala dos Estados Unidos. Porque a Europa não se sente militarmente em condições de enfrentar, de tomar uma posição mais assim, radical, mais forte. Porque, por exemplo, os aviões da Dinamarca, segundo eles, os aviões da Inglaterra, são aviões americanos, que em alguns casos precisam de autorização para poder voar. Por exemplo, os aviões alemães que podem carregar bomba atômica, porque a Alemanha tem bomba atômica americana, eles dependem dos Estados Unidos. Então, ele sente a Europa hoje fora do jogo. O mundo dividido em 3 partes, China, Rússia e Estados Unidos, e a Europa, que economicamente é uma potência, fora do jogo geopolítico. Olha, Juremir, eu costumava dizer que a ideia de soberania nacional sobrou para 4 instituições: Estados Unidos, China, Rússia e União Europeia enquanto União Europeia. Mas aí veio isso que você está falando. E veja, essa coisa é importante até explicar para os ouvintes o que é essa falta de autonomia. Esses aviões de combate que os americanos vendem, eles dependem de um software que é controlado pelo Pentágono. Exatamente. Então parece que, não sei se é exatamente isso, eles mudam a senha a cada 48 horas. Então, se você não tiver acesso à senha, o bicho nem decola. O país da Europa que faz exceção a isso é a França. A França tem uma aeronáutica capaz de lutar sozinha. Mas o que é a França sozinha hoje, né? É muito pouco. Então, nós temos uma servidão tremenda, uma servidão voluntária, que é agravada pelo caso da Ucrânia, que a gente também precisa comentar nesse rolê pelo mundo, nesse mapa mundo. A invasão da Ucrânia é inadmissível, inaceitável, a operação militar especial do Putin. Mas é bom dizer que existe uma histeria na Europa. Eu tenho amigos democratas, portugueses, com os quais formam um grupo de discussão. Os caras realmente têm medo dos tanques russos nos países bálticos, quem sabe em Berlim, quiçá em Portugal. Isso daí é insano. Quer dizer, se Putin não conseguiu em 4 anos conquistar mais do que 1/5 da Ucrânia, quem diz que ele vai conquistar a Alemanha, quer dizer, ou mesmo que vai conseguir os 3 países bálticos? Nada disso é provável. No entanto, eles estão com um pavor disso, isso os leva a querer um armamento. Esse armamento supõe tirar dinheiro de políticas públicas, o que, por sua vez, fortalece a extrema-direita, que a extrema-direita vai, então, conseguir votos de gente pobre, e vai se sentir mal paga, maltratada, etc. e tal, e aí vai se apelar a esses pobres nativos, dizendo que quem tira o lugar deles são os pobres imigrantes, né? A mão de obra imigrante hoje na Europa funciona como um termostato. Você aumenta a produção, você precisa de trabalhador, aceita árabe, turco, africano. Diminui a produção, você bota os caras para fora, manda os caras para a favela. Então, é uma mão de obra sem direitos e que é utilizada como argumento contra para puxar a classe pobre para o voto na extrema-direita, como aconteceu agora em Portugal. Parece que alguns lugares mais pobres votaram no Chega, né? Então, é uma inversão total dos valores. O Chega não quer melhorar a vida de nenhum pobre, ao contrário, mas o poder da ideologia ficou muito grande nisso. Então, nós estamos numa situação muito delicada, mundo afora. E o senhor entende que, então, em Portugal, a extrema-direita vai vencer? Não. Eu acho que não está dado. Veja, Portugal.
nós tivemos 11 candidatos. Eu sou eleitor em Portugal, então Ah, que interessante. pensei muito em quem eu votava. Olha. E eu sou um fã de uma coisa chamada voto útil. Eu voto o quê? Eu voto há quase 50 anos, viu? Aliás, é mais de 50 anos, viu, Laís? Eu comecei a votar logo que pude, e durante 20 anos meu voto não valia nada, porque era ditadura. Votar para vereador, para Sim. deputado estadual, sem nenhum peso. Aí o que aconteceu? Acontece que durante esse período todo eu sempre acreditei muito no voto útil, sabe? No mal menor, etc. Sempre votei desse jeito. Porém, agora em Portugal, o voto útil era votar no Antônio Seguro, socialista, porque estava uma coisa engraçada. 5 nomes embolados na frente, dos quais sairiam 2 para irem para o segundo turno, porque estava na cara que não haveria vitória no primeiro turno pela primeira vez em décadas. Então, 40 anos, né? Muito tempo. 5 nomes embolados, dos quais 4 de direita e 1 de esquerda moderada, que é esse Antônio Seguro. Os 4 de direita, bem da verdade, 1 de extrema direita, que é o André Ventura, e 3 de direita variável. Bom, então muita gente, meus amigos de Portugal, dizendo que tem que votar útil desde o começo, e eu não queria. Acabei votando a Catarina Martins, no Bloco de Esquerda, e não me arrependo. Bom lembrar, Portugal, desde que a Revolução dos Cravos foi domesticada, desde que as propostas mais de esquerda da Revolução dos Cravos foram coibidas por uma aliança do Partido Socialista de Mário Soares, com os norte-americanos, com uma direita democrática local, desde essa época, o poder esteve mais ou menos entre 2 partidos, o Partido Socialista e o partido que eles chamam de PSD, que é o partido da direita dita democrática. Esses 2 se aliaram, disputam o cargo, se alternam no poder, mas são muito próximos, bastante próximos. Um é mais de direita e um mais de esquerda, mas estão ambos no centro. Até que uns 10, 12 anos atrás, aconteceu uma coisa curiosa, ninguém teve maioria absoluta, mas o Partido Socialista, porque lá é parlamentarismo, o Partido Socialista teria maioria absoluta se a esquerda o apoiasse. Então a esquerda, Bloco de Esquerda, Partido Comunista, mais algum, tem um partido que tem um nome delicioso, PAN, Pessoas, Animais e Natureza. Eu acho uma fofura. Então, eles decidiram apoiar os socialistas sem pedir cargos no governo. Isso significou que o Partido Socialista, com menos cadeiras no parlamento do que o partido da direita, o Direita Democrática, o Centro-Direita, PSD, teve a maioria. Isso levou a direita a dizer que era uma geringonça. Sim. E a geringonça foi a melhor coisa que houve em Portugal, porque o Partido Socialista, por uma vez na vida, fez política de esquerda. Até que o Marcelo, presidente que está saindo, que é um fofo, é uma simpatia, não conheço pessoalmente, mas que é um homem de direita, até que ele conseguiu tirar o socialista e botar o PSD no governo, e não está saindo um bom governo. Mas então, resumindo a ópera, nós temos uma situação em que desses 5 nomes emplacaram André Ventura, o de extremista de direita, que estava com lugar praticamente garantido, e o Seguro, que sendo o único nome de esquerda, nesses 5, conseguiu ficar à frente, bem à frente do Ventura, e agora a questão é saber se os eleitores dos outros 3 nomes favoritos, porque da comissão de frente, como eu chamo, como numa escola de samba, se esses 3 os eleitores deles vão votar em quem? Os candidatos derrotados desses 3 não estão dando consigna de voto. Mas a esquerda, sim, os pequenos partidos de esquerda já disseram, votar no Seguro. Mas não basta, é preciso mais gente para o Seguro eleger. Eu acho forte a chance do Seguro ser. Sim, tem uma união, né? Esse bloco que tu colocaste mesmo, né? Agora, Renato, Portugal está passando por alguma coisa que a França volta e meia passa e que o Brasil também já passou, que é aquele momento em que a chamada direita republicana, a direita com a qual se pode conviver, tem de fazer uma escolha. Ela vai fazer a escolha da democracia, mesmo tendo de se contorcer um pouco e votar nos socialistas, ou ela vai fazer a escolha de algo que não é democrático e votar no André Ventura. A França até hoje sempre conseguiu fazer a escolha certa, tanto que a Marine Le Pen ainda não chegou ao poder. Pode ser que na próxima, que é o ano que vem, chegue. Ela mesma, por enquanto, não pode concorrer. Mas, enfim, o Bardella, que é o preposto dela, que pode concorrer. Agora, o Brasil, quando passou por isso,
elegeu o Bolsonaro. Pois é. Portugal está na famosa escolha de Sofia. Se quer valorizar a democracia ou vai se votar com os instintos? Você pegou bem. Na França, isso é chamado de disciplina republicana. Significa uma linha vermelha, uma linha que não se ultrapassa, então não haveria, em hipótese alguma, quem votasse na extrema-direita. Isso beneficiou algumas vezes a direita. Em 2002 ou 2003, quando Chirac foi para o segundo turno contra o pai Le Pen, a esquerda votou no Chirac, apesar de detestá-lo, etc., ele ganhou com 80% dos votos. A esquerda votou no Macron em 2017, votou no Macron em 2022. Então, todas as vezes, a esquerda seguiu isso. Ano passado, nas legislativas, a esquerda desistiu nos distritos em que podia lançar o candidato para apoiar o nome de direita contra a extrema-direita. A direita não fez a mesma gentileza para apoiar candidatos, mesmo moderados de esquerda. Então, isso está entrando em crise. No Brasil é patético, porque eu lembro quando teve o segundo turno entre o Bolsonaro e o Haddad, a reação de pessoas que eu sempre respeitei, Fernando Henrique, sabe? Em vez de deixar claro, assim, vinha toda uma conversa bastante mole, assim, temos que pensar, tem que ver. O Estadão publicou um editorial famoso, uma escolha muito difícil. Então, muito difícil para quem? Para quem não tem um compromisso primeiro de tudo com a democracia. E olha, o Estadão tem atitudes, às vezes, muito dignas. Atualmente, dos 3 grandes jornais, o Estadão tem tido atitudes dignas. Por exemplo, quando houve o tarifaço, ele publicou um editorial horas depois, atacando o tarifaço, condenou o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pelo aplauso que este fez às ações do Trump, e a Folha só foi se manifestar 1 ou 2 dias depois. O Estadão foi no ato. Então, tem que respeitar essa dignidade. Mas é difícil porque, eu acho, pegando o que você dizia, Juremir, o Brasil não tem uma cultura política consolidada, sabe? No sentido de que há uma linha que não se ultrapassa e com a extrema-direita não tem papo, não tem negócio. Então, é isso. E o senhor mencionou antes, né, sobre a diplomacia brasileira, enfim, como vem costurando isso, na sua opinião, bem, né? De que forma essas movimentações podem afetar esse ano no Brasil do ponto de vista político, né, das eleições? O que o senhor enxerga que a gente vai, enfim, enfrentar frente a tudo isso, especialmente o regime, né, as ofensivas trumpistas, assim? Olha, o nosso grande problema, Laís, é que nós tivemos, durante um breve espaço de tempo, uma direita democrática. Ela existiu, e a honra se faça, graças ao MDB, e em boa parte também o Fernando Henrique Cardoso, que entrou no final, já no segundo tempo do jogo, mas o MDB teve um papel muito importante nisso. Veja, eu acho que quando foi criado o PT, por volta de 1982, havia a ideia de criar um grande partido popular de esquerda, menos radical que o PT, mas reunisse toda a esquerda do MDB. O Fernando Henrique foi cogitado para estar nesse partido, e eu acho que ele fez o seguinte cálculo, não tem nenhuma fonte direta, mas o uso da razão permite a gente imaginar certas coisas, que era, poderia até ser um cálculo egoísta, não vou ser o líder máximo de um partido que tem o Lula, mas independentemente do cálculo egoísta, vem a seguinte ideia, se a democracia no Brasil for uma pauta só da esquerda, não vai rolar. A democracia tem que ser uma pauta da esquerda e de setores de direita. Então, o MDB educou a direita, o Fernando Henrique educou a direita, o nome de PFL, etc., atual democratas, para dizerem, podemos disputar uma eleição, podemos ganhar uma eleição sem apelar para a baixaria. Baixaria é Jânio Quadros, é Collor, é Bolsonaro. A direita no Brasil não ganha eleição disputada. Ela precisa de um outsider. O único outsider que ganhou uma eleição pela direita, mas sendo outsider, foi o Fernando Henrique, sendo um democrata, mas outsider. Os outros 3 eram outsiders demagógicos, no limite da picaretagem, acusado um ou outro de corrupção. Mas, enfim, o fato é que o Fernando Henrique e o MDB, tiveram esse papel importante de mostrar que era possível ganhar a eleição pela direita. E isso foi muito bom.
Nos deu 20 anos de Fla-Flu, PSDB, PT, e foi um tempo áureo. Quer dizer, alguém sensato, iria dormir mal pensando o presidente pode ser o Serra, pode ser o Alckmin, pode ser até mesmo o Aécio, ou pode ser o Lula? Não, só uma pessoa insensata que perderia o sono por isso. E, de repente, nós caímos nas garras do Bolsonaro, que é um irresponsável. E aí nós temos o lado complicado de uma direita que agora está fazendo escola, Estados Unidos, Portugal, França, Itália, uma direita que não tem o menor pudor em se aliar à extrema-direita para derrotar a esquerda. Para quem o valor democrático não é um valor importante, o importante é ganhar o poder a qualquer custo. E qual o meio mais forte? É a demagogia. Então, e fica uma coisa meio patética. Você pega esses economistas de direita, por exemplo, escrevem na Folha, e que cobram o tempo todo do PT que ele faça autocrítica, assim, que ele faça tal ou qual coisa. E eles querem que o PT seja racional, sensato, eles apoiam gente insensata, irracional, gente que enfim, fez o que fez com o orçamento, deixou um calote, dívidas não pagas no orçamento da União, e o que deixa claro também que, infelizmente, a opção de direita não é a opção que eles vendem como sendo a deles, de ser uma economia equilibrada, sem como chamam, sem déficit, etc. Não é isso, é uma opção realmente de você aumentar a desigualdade, aumentar a injustiça. Desculpa se eu estou sendo muito enfático, mas não me parece haver outra explicação para isso. Renato Giannini, queria te perguntar também sobre uma situação geral em função disso tudo que estamos comentando. Por exemplo, a esquerda, às vezes, a esquerda brasileira, às vezes me parece estar um pouquinho confusa em relação, por exemplo, a como se posicionar quanto ao regime iraniano e até mesmo em relação ao Maduro. Eu leio, assim, algumas pessoas de esquerda, de quem eu gosto, dizendo assim, não, mas não podem chamar o Maduro de ditador. Ou então dizendo, não, eu não aceito que se defenda a soberania venezuelana, mas que não se defenda o Maduro. Ou o regime iraniano. Não, o regime iraniano é favorável à Palestina, então nós temos de defender o regime iraniano e atacar os manifestantes. Mas eu até li nos teus posts um pouco esse teu comentário ponderado, olha, mas há críticas que são possíveis, o regime iraniano não é defensável. E muitas das atitudes do Maduro também não eram defensáveis, como tu mesmo já enumeraste aqui. Pois é, esse é um problema difícil. Quer dizer, tem uma parte da esquerda que abriu mão dos valores de esquerda, que são valores sociais, em favor de uma análise de geopolítica. A geopolítica vai lidar com potências. Então, você tem, por exemplo, Rússia, Estados Unidos, China, a União Europeia em decadência, espero, não sei se longa, definitiva ou temporária, mas você tem isso. Então, o inimigo do nosso inimigo é nosso amigo. E não é assim. Quer dizer, não é porque o Irã, enfim, não se dá bem com os Estados Unidos, que o que o governo iraniano faz dentro do seu território é bacana, é legal. Opressão horrível às mulheres, perseguição sistemática da esquerda, assassinato de muita gente, isso não é aceitável. No caso do Maduro, vamos pegar tentar uma análise mais seca do caso da Venezuela, uma análise com um pouco menos de paixão do que eu tenho lido. Achar que o Maduro é um sujeito do mal, que teve algum tipo de prazer em enxotar do país dele 1/4 da população, 7 milhões de venezuelanos, é um delírio. Claro que não fez isso por querer. O que tem é que você tem uma economia que entrou em colapso. Por que entrou em colapso? Em grande parte por causa da queda dos preços do petróleo. E o Chávez teve sucesso porque os preços do petróleo estão altos, como Lula 1 e Lula 2 se beneficiou do alto preço das commodities que o Brasil exportava, e tanto o Lula quanto o Chávez souberam canalizar isso para políticas sociais. É o grande mérito. Na hora que colapsou, nós tivemos a crise do governo Dilma e a crise do governo Maduro. A diferença é que o Maduro decidiu ficar no poder, reprimir, etc., enquanto o Dilma não mostrou nenhum tipo de apego desmesurado ao poder e aceitou, enfim, uma saída que eu acho
imoral, que foi do golpe contra ela, mas pela qual ela respeitou pelo menos a letra da Constituição, respeitou a letra da Constituição, ou que se faça ela. Agora, então, eu acho que o Maduro tem uma grande atenuante em favor dele, que é que a crise econômica lá é brutal. Mas há um problema sério na Venezuela, que pouca gente se dispõe a discutir, é que é um país que desde um século vive do petróleo. Petróleo rende muito dinheiro. Pelo que você investe, pelo retorno, é muita coisa. Então, é um maná dos céus. Quando eu estive na Venezuela da primeira vez, em 2002, foi logo depois da tentativa de golpe contra o Hugo Chávez, eu via lá Coca-Cola importada, gente. Como que um país importa Coca-Cola? Não existe nenhuma razão para um país que hoje tem 30 milhões de habitantes importar Coca-Cola. Então, você tem uma indústria muito fraca, uma economia própria, assim, débil, e isso deixa o país muito fragilizado. E nenhum governo mexeu isso, nenhum governo mudou isso. Não mudaram isso os governos de direita anteriores ao Chávez, não mudou isso o Chávez, não mudou isso o Maduro. Então, isso deixa uma grande fragilidade. Eu acho que a gente teria que pensar esse tipo de coisa, quer dizer, quais foram os erros e o que poderia ter sido feito e o que deve vir a ser feito. Dado que, bom, e aí vocês, não sei se vocês viram, parece que um embaixador brasileiro, entrevistado, misturou o nome da Delcy Rodrigues com o do Edmundo Gonçalves, que é o vencedor, falou em Dercy Gonçalves. Eu achei maravilhoso. DercyGonçalves. Né? Faria felicidade de todo mundo. Nossa! Né? Com alguns palavrões. Quer dizer, pode ela conduzir uma reforma econômica que leve a Venezuela a diversificar sua economia, torná-la mais autônoma, mais garantida, e a gente vem a coisa que foi a chave, vamos dizer, do nosso progresso, meio século atrás, 70 anos atrás, foi a substituição de importações. Era muito simples, muito elementar. O Brasil importava bobagem. Então, em vez de importar bobagem, vamos produzir aqui. Vai sair mais caro? Vai dar emprego, vai formar gente, forma. Hoje isso é quase que um pecado mortal, falando em substituir importações. Mas se nós não tivéssemos feito isso, nós não teríamos construído uma indústria. Nós não teríamos saído dessa coisa muito elementar que é a agropecuária. A agropecuária dá muitas divisas para o Brasil, mas não tem o tipo de sofisticação que uma economia industrial traz. E acho que o mesmo vale para o petróleo. Né? Então, nós temos situações aí que têm que ser encaradas com mais racionalidade, Laís. O senhor mencionou essa questão da agropecuária e me lembrei de alguns posts no X, o antigo Twitter, que está sendo feito pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que remetem muito a uma comunicação nazista, de alguma forma. Não sei se o senhor tem acompanhado, professor Jeremir também. Aquelas referências de apito de cachorro, né, que é as crianças bebendo leite, coisas nesse tipo nessa referência, né, falando sobre, enfim, a produção local, vestimentas das crianças, né. E voltando no Trump, mas uma pergunta que eu queria muito fazer, saber o que o senhor pensa sobre isso, com esse momento que o bolsonarismo está vivendo, Bolsonaro preso, toda essa situação lá, a viagem falha do Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, essa turma aí, para os Estados Unidos, para tentar construir algumas alianças. O senhor entende que o bolsonarismo está saindo enfraquecido disso, né? Porque o Trump não gosta muito de colar em quem está em baixa, né? Olha, você tinha perguntado sobre as perspectivas políticas no Brasil nesse ano, eu acabei não respondendo. Mas vamos pegar primeiro o Stiglitz. Respondeu também. O ganhador do Nobel de Economia, que disse: Trump não gosta de gente que não se respeita. Trump não gosta de gente que se humilha. E acho que ele entendeu muito bem o Stiglitz. O Stiglitz entendeu muito bem a coisa. E o que o Lula fez? Não se humilhou. O Tarcísio falava: humilhe-se, Lula, se humilha. Dá uma vitória para o Trump. O Tarcísio se humilhou, botou aquele boné maga e depois fica fazendo todo esse jogo político bem conservador, bem reacionário, não é só conservador. Então, eu acho que para esse ano a chance de vitória do Lula é muito grande. Eu acho que ele só não ganha se ele fizer uma grande bobagem. Média bobagem ele fez, quando ele falou aquela coisa sobre traficantes serem vítimas de usuários. Foi mesmo. Mas não foi uma gigantesca bobagem. Se fizer uma grande bobagem, ele ou alguém do PT complica. É claro que ele tem que ter uma aliança.
ele vai ter que ter um vice ou mantendo o Alckmin, ou alguém de um perfil próximo ao Alckmin. Seria muito bom aumentar o número de cadeiras de gente democrática no Congresso, o que não é fácil. Seria bom também mudar um pouco o perfil dos governadores, porque do Rio de Janeiro, se você quiser de Minas Gerais para o Sul, você só tem governadores muito reacionários. Seria bom mudar alguma coisa. O único estado em que hoje parece seguro que vai mudar é o Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes, que não é nenhuma Brastemp, não é nenhum fanático da democracia, mas é bem melhor do que o Cláudio Castro. Então, a chance disso nos outros estados é complicado. Está se levantando a ideia de Simone Tebet em São Paulo. Talvez seja um nome bom. Falou-se também no Alckmin concorrer ao governo do estado, em São Paulo. Talvez fosse bom, mas eu acho muito boa a atuação dele, não só como vice da República, mas também como ministro da Nova Indústria Brasil. Então, eu não mudaria muito isso. Mas eu acho que é esse grande problema, quer dizer, como a gente consegue fazer isso? Melhorar um pouco o perfil do Congresso, que está lamentável. E entra outra coisa também, que é muito triste você pensar que quase metade da população brasileira acredita nas fake news, acredita no discurso, que são dois lados. Por um lado, acredita em mentiras, negações, como negacionismo vacinal, e compartilha valores éticos ou antiéticos terríveis, como, por exemplo, a lei do mais forte, o machismo, vários tipos de preconceito social, racismo, homofobia, a aporofobia, que é o nome bonito para falar do ódio aos pobres, né? Então, você tem quase metade da população brasileira que está compartilhando isso. Isso é muito assustador. Quer dizer, você pensa que 15, 20 anos atrás, nos governos Lula 1 e 2, a gente tinha uma visão que coroava essa visão do brasileiro como um povo simpático, acolhedor, etc. E sempre foi a nossa autoimagem. Uma autoimagem que foi desmantelada pelo primado do ódio, né? Então, isso está complicado, viu? Isso é fundo, quer dizer, não é uma questão só de como elege deputado, não é questão de voto distrital, voto proporcional, é uma questão realmente de cultura política. Nós estamos com uma cultura política muito perturbada. É como se a alma brasileira tivesse sido severamente machucada por esses anos. Outro assunto, tu estavas falando de substituição das importações, Renato Giannini, é finalmente a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia. Foi assinado em Assunção, ainda falta ratificar no parlamento de cada país, mas parece que vai dar certo. Para alguns setores brasileiros, o agronegócio, por exemplo, em princípio parece muito bom. Mas nesse tipo de jogo, tem sempre quem no plano imediato ou médio saia perdendo e tenha que se adaptar. Por exemplo, os produtores de vinho do Rio Grande do Sul estão preocupados, porque os vinhos europeus de grande qualidade vão entrar no Brasil mais baratos, como já entram os argentinos e os chilenos. Então tem um jogo aí de perde e ganha. No geral, dá para pensar que todo mundo ganha? Não, não dá. O que tem sido falado muito grosseiramente é que é um acordo que beneficia a indústria europeia, sobretudo alemã, e beneficia a agropecuária brasileira, argentina, enfim, uruguaia, talvez Paraguai. Então, colocaria o Brasil na posição de produtor de bens primários, com menos elaboração, enquanto consagraria a Europa como produtora de bens de maior sofisticação e, portanto, que trazem mais dinheiro, trazem mais ganhos para os seus povos. Esse é o lado complicado que precisaria ser visto no detalhe. O caso do vinho é interessante, Juremir, porque o vinho brasileiro melhorou muito. Eu lembro hoje. Quando eu era adolescente, havia uma bebida chamada sangue de boi. Ainda existe. Quem não? Esse sangue de boi está no Vivino, Juremir. Algum louco botou no Vivino e botou uma nota de 2,5. Então, nota ruim, mas não é uma nota negativa, não chega a ser -1, sabe? Enfim, havia o vinho licoroso, eu lembro, eu era adolescente, adorei vinho licoroso, em São Roque, interior de São Paulo. É um vinho que mistura, se não me engano, álcool de cana. Então, é um pecado mortal. Aí, se não me engano, o governo, não sei qual governo, patrocinou, inclusive, a substituição dos vinhedos por uvas de melhor qualidade, sobretudo no Rio Grande do Sul. Melhorou muito o vinho brasileiro. Então, talvez, o lado otimista é dizer,
dado que esse acordo vai se escalonar pelos anos, e eu falo isso porque nós somos apreciadores grandes de vinho, você, eu espero que Laís também, dado que o Brasil vai se escalonar, o acordo vai se escalonar por vários anos, tem a possibilidade de que os nossos produtores melhorem, ainda mais os vinhos deles, que já deram uma boa melhorada. Eu acho que isso é viável. E é o outro lado, que a substituição de importações foi muito positiva, mas chegou um certo momento em que ela era acusada de manter coisa de má qualidade graças a barreiras alfandegárias. E a liberação das importações teria o papel de aumentar a concorrência e favorecer, portanto, o acréscimo em qualidade. Eu não sou economista, eu apenas acho que isso tudo tem que ser bem conduzido. Eu estou lendo um livro muito interessante, aliás, sobre como a China recusou as políticas neoliberais, da Isabella Weber, uma economista, já não sei de que país, e que ela mostra muito como a China foi adotando as práticas de mercado, foi reduzindo o setor estatal, etc., mas controlando muito bem a passagem disso, ao contrário da chamada terapia de choque do Brasil, da União Soviética, e destruiu o que existia. Então, nós temos que fazer isso de uma maneira bem inteligente, quer dizer, como que melhoramos isso? E é verdade, quando você vai mesmo para um lugar que exporta minérios, eu tive acho que foi em Tucuruí, e você vê que mesmo a exportação de minérios, o minério está sendo mais bem preparado, mais bem tratado do que seria quando fosse apenas em estado bruto. Então, isso é importante. Mas o que nós temos mesmo que lutar é por algum tipo de indústria, é lutar por aquilo que tem bastante inteligência embutida. Aí entra a ciência, entra conhecimento, entra educação de nível superior, tudo isso que a gente sempre defende, né? Perfeito. Estamos terminando? É isso aí. Acho que já atingimos até o nosso tempo. Queres fazer uma profecia para terminar? O Trump invade ou não invade a Groenlândia? Olha, se a gente considerar que o Trump é totalmente louco, ele invade. Se ele não for tão louco assim, ele pode não invadir. Você veja, o fato é que o Trump está colocando a questão da Ucrânia num plano de discussão política de novo, que até ele assumir o cargo, a política europeia da Groenlândia era simplesmente vamos armar até os dentes a Ucrânia e lutar até o último ucraniano, mesmo que extermine o país. O Trump botou isso de novo numa discussão política. O Trump recuou perante o Lula e deu uma acalmada. Recuou também das bobagens que ele falou a respeito do Gustavo Petro da Colômbia. Vamos torcer para que haja uma racionalidade que prevaleça nisso. Vamos torcer. Agora, venhamos, a Groenlândia tem não sei quantos quilômetros quadrados, acho que 2 milhões, com 50 mil habitantes, muito maltratados pelos dinamarqueses, que até mesmo privaram aquele povo lá esquimó, o nome deles é Inuit. Esses esquimós que se autodenominam Inuites, muitas mães dessa etnia foram privadas dos direitos de maternidade porque os dinamarqueses achavam que não eram boas mães. Isso 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, a Dinamarca mandar lá também não tem nenhum respeito por essa colonização dinamarquesa. Seria o caso da Groenlândia ser independente? Seria, talvez. 50 mil pessoas dão conta de 2 milhões de quilômetros quadrados? Também não sei. Mas eu acho, de qualquer forma, que teria que se pensar uma coisa que não seja simplesmente são colonos da Dinamarca ou colonos de Kilsan. Sai um pouco disso. E espero que a gente não tenha guerra, porque os tambores de guerra estão rufando muito altos. A Europa está incentivando de toda forma conflito. Por exemplo, a Europa passa uma boa parte do tempo acusando a China e a Rússia de imperialistas. A Rússia, tudo que mexeu até agora, e que não foi legal, não foi bacana, não foi fofo, foi assim, com territórios que eram dela. Ucrânia, Geórgia, tudo. Não se meteu longe. Estados Unidos se metem no mundo todo. A China, o que ela quer? Ela quer que Taiwan volte para a China. Todo mundo está de acordo, Taiwan é China. Agora, de uns anos para cá, que começaram os americanos a dizer que Taiwan não é China. Mas quando houve o reconhecimento da China popular como representante, como membro das Nações Unidas, com assento no Conselho de Segurança, os dois governos que alegavam ser da China, o de Pequim, da República Popular, o de Taipei, em Taiwan, os dois afirmaram, a China é uma só. Então, isso existe.
Então, precisam os europeus parar um pouco de querer fazer guerra com o sangue dos outros, viu? Então, Olha, tinha muito assunto. Agora eu me lembrei, por exemplo, que o Trump é muito esperto. Ele é louco e esperto também. Porque esse convite que ele fez ao Lula para integrar esse comitê de administração da faixa de Gaza é uma saia justa enorme para o Lula. O que fazer? Se aceita manter a proximidade com o Trump, mas também talvez se comprometa num negócio assim escabroso. perfeitamente, concordo. E eu não saberia o que aconselhar, viu? Só que nem eu nem você temos que tomar decisão. Ainda bem. Obrigado, Renato Giannini Ribeiro. Muito bom conversar contigo. Obrigado por ter aceito nosso convite. Um grande abraço. Obrigado a vocês. Grande prazer estar com vocês e estar com o Rio Grande do Sul. Um abraço. Obrigada, boa professor. semana a todos. Igualmente. É isso aí, Laís. Encerramos esse programa de recomeço, né? Depois do recesso. Semana que vem, o nosso Do Lado de Cá estará de volta contando com a audiência de cada um de vocês. Tem que se inscrever ali, estar atento ao site do Sindibancários e acompanhar o nosso Do Lado de Cá, que vai falar o ano inteiro dos assuntos que interessam a todo mundo, da política internacional à política local, passando também pela cultura. É isso aí, um grande abraço, até o próximo. Até.